Espera que acabe, a semana começa. A semana que terminou foi uma semana onde Donald Trump voltou a estar em foco, onde ainda tivemos inflação nos Estados Unidos, tivemos discursos dos principais banqueiros centrais e ainda mais resultados empresariais. Mas de facto, Donald Trump atraiu todas as atenções uma vez mais durante praticamente toda a semana. Começou logo por ordens executivas de tarifas de 25% sobre aço e alumínio, depois que em princípio serão implementadas no princípio de março. Posteriormente, uma ordem executiva de tarifas de reciprocidade, onde, depois de ter encomendado um estudo minucioso país a país para ver que tarifas vai colocar de país a país, está previsto que esse estudo esteja disponível para implementar então as tais tarifas no dia 1 de abril. Mais inesperadas foram as conversas que Donald Trump acabou por ter com Vladimir Putin, digamos à revelia, passa a expressão, da Europa e do próprio Zelensky, que foi informado mais tarde dessas mesmas conversas, isto na tentativa de arranjar um acordo para a paz entre a Rússia e a Ucrânia. Também tivemos, durante esta semana, discursos de banqueiros centrais, nomeadamente Jerome Powell, que foi fazer o testemunho no Congresso, acabou por dizer exatamente o mesmo que tinha dito após a última reunião, portanto, na conferência de imprensa, após a última reunião da Reserva Federal dos Estados Unidos, em que não tem pressa para cortar taxas de juros. Também na Europa tivemos Christine Lagarde a ir ao Parlamento Europeu, exatamente também continuar a reiterar que a inflação vai no bom caminho, vai na meta dos 2%, que a política monetária do Banco Central Europeu tem estado a ter os resultados esperados e, portanto, dando as indicações que já tinha dado antes, que vamos continuar a ter um Banco Central Europeu a cortar taxas de modo faseado, como tem feito até agora. Por outro lado, tivemos então os dados da inflação nos Estados Unidos, dados esses que saíram bem acima do esperado. Os preços a nível mensal subiram 0,4%. A inflação anual subiu de 2,9% para 3%, com a inflação subjacente a subir de 3,2% para 3,3%, quando era esperado que inclusive tivesse aqui um pequeno recuo para os 3,1%. Claro, isto abanou aqui um pouco as yields obrigacionistas, levou-as a máximos da semana. Claro que acabaram por voltar para os níveis de abertura da semana, depois das vendas a retalho nos Estados Unidos terem sido bastante abaixo do esperado, também aliviando aqui assim a pressão sobre os mercados obrigacionistas. Pelo meio ainda tivemos fomos tendo durante a semana mais resultados empresariais que, tal como tem acontecido até agora, têm sido mistos, alguns acima do esperado, outros abaixo do esperado. O caso da McDonald's ligeiramente abaixo do esperado, a Coca-Cola ligeiramente acima do esperado, entre muitos outros resultados que foram saindo durante toda a semana. Claro que tudo isto acabou por levar os mercados acionistas esta semana para um sentimento de risco e levou-os a ganhos generalizados. Mesmo na China, em Hong Kong, o Hang Seng acabou por ganhar cerca de 7%, foi o índice que mais ganhou, isto com o setor tecnológico, isto em torno da tal situação do DeepSeek que temos vindo a referir nestas últimas semanas. Mas também o DAX, por exemplo, registrou novos máximos históricos esta semana, foi o que liderou os ganhos na Europa e ganhou esta semana 3,3%, enquanto o Nasdaq também liderou nos Estados Unidos e teve um desempenho positivo durante esta semana, ganhando 2,6%. Por cá, por Portugal, o PSI ganhou um pouco mais de 2%.
ajudado pelos ganhos do CTT, que teve, foi o melhor desempenho dentro do PSI, que ganhou mais de 7%, e pressionado pelo Navigator, que caiu cerca de 4%. No mercado cambial, foi uma semana em que o dólar perdeu e em que o euro ganhou, essencialmente foi isso. O índice DXY, o índice do dólar, caiu de níveis à volta dos 108 para acabar abaixo dos 107. No eurodólar, o eurodólar, que começou a semana abaixo de 0,3, chegou a atingir níveis acima de 0,5, de 1,05, tendo terminado em torno desses níveis. Quem ganhou também esta semana, apesar destes níveis de risco, do sentimento de risco nos mercados, acabou por ser o Ian, que andou aqui assim a negociar entre os 151 e os 155 e terminou a semana praticamente inalterado dos níveis de abertura, ligeiramente um pouco mais fraco, o Ian, portanto o dólar Ian um pouco acima. Nas divisas que sofreram grandes pressões com as tais tarifas de 25% que depois foram suspensas, tanto o México como o Canadá ganharam também esta semana. O peso mexicano ganhou face ao dólar mais de 1%, cerca de 1,2%, enquanto o dólar Canadá caiu de níveis em torno de 1,44 até níveis abaixo de 1,42, portanto recuperando as fortes perdas ou os fortes ganhos do par dólar-Canadá após o tal anúncio das tarifas de 25% ao Canadá e ao México. Em termos de mercados emergentes, a lira turca continua a ser a divisa que mais perde. Esta semana, apesar das perdas do dólar, mesmo assim conseguiu perder contra o dólar 0,7%, enquanto por outro lado a divisa emergente que mais ganhou esta semana acabou por ser o real brasileiro, que ganhou quase 2% durante esta semana. No mercado de commodities, tivemos o ouro uma vez mais a fazer um novo máximo histórico, desta vez a 2.942 dólares e 50 cêntimos por onça de ouro. Acabou por terminar com um ganho marginal a semana com 0,5%, isto naquilo que pareceu um claro movimento de profit taking no final, mesmo no último dia da semana, portanto mesmo nos finais da semana. Já os preços do petróleo registaram alguma volatilidade, mas acabaram por terminar a semana em torno dos níveis de abertura. A próxima semana, a semana que vai começar, vai ser uma semana onde certamente vamos ter a continuação do foco em cima de Putin. Vamos ter na agenda económica está praticamente circunscrita aos PMIs, aos dados da atividade económica privada, onde vamos ter também ainda mais bancos centrais e alguns resultados. Mas, de facto, provavelmente o que vamos ter esta semana vai ser novamente o foco em Donald Trump, desta vez com as conversas de Putin a continuarem a ser o tema do mercado. Vamos ver até que ponto quais são as reações da Europa e se o sentimento de risco que atualmente existe ou que existiu durante a semana passada nos mercados se vai manter ou se vai se deteriorar conforme o teor das conversas ou conforme a Europa poderá ser envolvida também nessas mesmas conversas que, em princípio, num primeiro momento poderão estar excluídas dessa mesma conversa. Vamos ter também as minutas da Reserva Federal da última reunião, em que o mercado vai estar bem atento a ver que discussões é que houve em torno da nova política da administração da nova administração Trump. Estamos a falar de minutas onde a Reserva Federal interrompeu o seu tal ciclo de redução de taxas de juros. Nos PMIs, obviamente que o mercado estará mais, e isto é no último dia da semana, o mercado estará mais focado nos PMIs na zona euro, que em princípio deverão mostrar
mais algum recuo generalizado na atividade económica privada, com a atividade manufatureira a continuar em contração e com a atividade de serviços a continuar, digamos, a suportar ainda assim o crescimento económico, o pequeno crescimento económico que continua a existir na zona euro. Em termos de bancos centrais, vamos ter os bancos centrais dos nossos antípodas, tanto na Nova Zelândia como na Austrália. O RBA deverá, pelo menos é o que os mercados esperam, cortar a sua taxa de juros em 25 pontos base, de 4,35 para 4,10, enquanto o RBNZ, portanto o Banco Central Neozelandês, deverá cortar uma vez mais a sua taxa de juros em 50 pontos base, passando-a para 3,75 dos atuais 4,25. Os mercados vão continuar a ter também em atenção as sondagens que vão saindo durante esta semana relativamente às eleições que vão ter lugar no próximo domingo, dia 23, na Alemanha, onde à frente das intenções de voto está o CDU, o partido de Friedrich Merz, e que não deverá conseguir votos suficientes para formar governo, portanto vamos continuar provavelmente com mais um governo de coligação. O partido de extrema-direita, a AfD, segue em segundo lugar nas intenções de votos, no entanto, provavelmente, pelo menos até agora, não tem sido o preferido para qualquer coligação e, como tal, provavelmente teremos uma coligação de novo ou com o SPD ou então com o Partido dos Verdes. Bom, e para esta semana é tudo. Desejar a todos uma boa semana, bons negócios e para a semana cá estarei uma vez mais com Semana que Acaba, Semana que Começa. Até lá!